Nós estamos aqui com o professor Cinéa Santos, uma grande referência em educação e literatura no Piauí e que está fazendo parte desse evento. Bom dia, professor Cinéa. Prazer recebê-lo aqui. Prazer meu. Obrigado aí pela disponibilidade do senhor em ter vindo aqui, deixado ali os professores esperando um pouquinho, né? Tudo bem. Lá naquele encontro. Professor, como é que o senhor poderia sintetizar a obra de H. Dobal, que é um dos temas centrais desse encontro literário? Em primeiro lugar, o Dobal é um poeta com uma dicção muito peculiar. Ou seja, o Dobal trabalha uma linguagem relativamente pobre. O universo que ele trabalha é pobre, quase sempre o Piauí, e ele consegue dar uma dimensão universal ao que faz. Ou seja, a importância do Dobal para o Piauí é tão significativa que é muito maior do que a do da Costa Silva. Veja bem, não estamos dizendo que um poeta é maior do que o outro, até porque cada um viveu numa época distinta. Mas o que o Dobal está fazendo hoje é dar uma visão muito mais aguda da realidade piauiense. A terra, os homens do Piauí são projetados no cenário não apenas nacional. O Dobal é um poeta de dimensão universal. O Wilson Martins, que é um dos mais exigentes críticos brasileiros, costuma dizer que dois poetas brasileiros têm o mesmo nível, H. Dobal e João Cabral de Melo Neto, mas ele prefere o Dobal. Então isso é um elogio consagrador. O Dobal é o nosso poeta, o que tem mais ligação efetiva com a terra, o que tem mais ligação efetiva com a realidade do Piauí. É uma dimensão universal. São 10 ou 12 livros de poesia e uns 3 livros de prosa, mas o Dobal é mais conhecido como poeta mesmo, embora a prosa dele esteja no mesmo patamar da poesia. Dobal não escreveu romance, ele escreveu poemas, escreveu crônicas e contos. Basicamente é essa a obra dele. Certo. Desses poetas contemporâneos, professor, quais o senhor destacaria também desse mesmo nível? Olha, hoje no Piauí, o Piauí tem uma produção poética bastante boa. Além do Mário Faustino, um poeta que morreu muito jovem, né, com 30 anos, uma perda terrível, não apenas para a poesia piauiense, mas para a brasileira, era um grande crítico de poesia, o Mário Faustino. Nós tivemos o Torquato Neto, que morreu também, né, muito jovem. Mas da geração mais nova, nós temos o Paulo Machado, que é um extraordinário poeta, tem o William Melo Soares, um poeta muito bom, a Graça Vilhena, o Carvalho Neto, que é daqui de Amarante. Quer dizer, não é por falta de poesia que o Piauí está ruim não, né? As razões devem ser outras. Está faltando um pouquinho de extensão dessa parte cultural, para também uma interiorização dessa cultura literária. É bom você me perguntar isso, que eu faço há 30 anos. Eu venho brigando há 30 anos. Aqui nesta cidade, eu estive aqui em 77, divulgando Dobal. Já divulgando. Divulgando Dobal, divulgando Mário Faustino. Eram 3 poetas e 3 romancistas. Hoje é Rego de Carvalho, Fontes e Biapina. Então, veja, é terrível a gente constatar que hoje a situação está um pouco pior. Você não sente a presença da cultura do Piauí em Corrente, por exemplo, em São Raimundo Nonato, nem aqui em Floriano. Quer dizer, existe uma lacuna onde as coisas não acontecem. Eu não sei quem está escrevendo em Floriano. Floriano não sabe o que está acontecendo em Teresina. Isso é terrível, isso desagrega, isso não nos unifica e, consequentemente, é ruim para todo mundo. Eu creio que alguns programas deveriam ser bancados pelo Estado, incentivados pelo Estado, promovido, quer dizer, uma busca da relação entre a capital e os municípios fortaleceria a cultura piauiense, a educação e os laços que nos ligam. Isso é muito ruim para todo mundo. Péssimo. A exigência, uma certa exigência que se tem hoje em termos de vestibular, né? Sim. Já é algum passo, né? Mas não é Mas tudo, veja né? bem, é muito pouco. A literatura não pode se limitar àqueles livros que constam na relação do vestibular. A literatura deve ser estudada na escola para que o aluno tenha o enriquecimento da sua visão pessoal. A leitura é uma coisa fenomenal. Quando eu leio o teu trabalho, eu me aproprio da tua visão de mundo, isso acrescenta a minha e me dá uma dimensão muito maior do que eu tenho pela frente. Infelizmente, a literatura hoje é utilizada apenas para os vestibulares e alguns professores fazem resumos de obras que são verdadeiros crimes. Aquilo não serve para absolutamente nada e faz com que o aluno deixe de ler a obra para se limitar a ler aquele roteiro. Aquilo não serve para nada. Não leia essas porcarias, não serve para absolutamente nada. Anos para chegar ao Piauí. O poeta mais amado, imagine os que não são amados. Quando é que vão chegar, não é? Nunca de tarde, né? É difícil lidar Muito com difícil, isso, né, professor? É terrível. E aí vem essa questão da interiorização mesmo, claro, né? é preciso. Eu venho propondo isso, é o que eu chamo de projeto mão dupla. Eu tenho um grupo chamado Cara Alegre do Piauí, que já esteve aqui em Floriano, inclusive, promovendo eventos desse tipo, conhecendo, participando, integrando. Isso deveria ser política de Estado.
Eu faço isso por minha conta e risco, mas eu não tenho condição de bancar um projeto desse porte. Muito bem. Por que é que não existe interesse do Estado? Olha, meu irmão, o Estado não interessa. Não o Estado apenas, os municípios, eu falei isso ontem lá. Eu falei isso lá na minha conferência, na minha abertura ontem, aqui lá no hotel, e as pessoas ficaram meio assustadas. Eu digo, engraçado. Nenhum município tem dinheiro para realizar ações culturais. Mas todo município no Piauí realiza um carnaval fora de época, um forró fora de época, um forró folia, não sei o quê. Com o dinheiro que se traz uma banda dessa da Bahia ou do Ceará, você poderia desenvolver durante um ano inteiro atividades culturais nessa cidade. Aqui, ou em São Raimundo Nonato, ou no Caracol, isso teria resultados a longo prazo. Mas como os políticos trabalham sempre com o imediato, eles querem o show. Quando uma banda dessa passa em Floriano, que ela vai embora, o que fica? O lixo na praça. Nada além disso. Nem dinheiro fica, porque eles não investem em nada aqui. Eles levam essa grana toda e a população fica com música de má qualidade e com o mau exemplo que essas pessoas geralmente propiciam à cidade. Bem, professor Sinés, hoje nós temos aí nosso ensino público um tanto quanto criticado. Como é que o senhor vê aí? Nós tivemos aí a questão do Fundef, primeiramente. Agora o Fundeb, né? Isso tem trazido evolução para o ensino público? Bom, o grande problema da escola pública é o seguinte. Quando houve a chamada universalização do ensino, ou seja, quando mais gente entrou na escola, ou seja, o filho do carroceiro entrou na escola, o professor tirou o filho dele da escola pública. Observe uma coisa curiosa. Os nossos filhos não estão na escola pública. As pessoas que têm voz, as pessoas que têm vez, que têm representatividade e que podem cobrar, os filhos estão na escola particular. Deixaram a escola pública com o filho da doméstica, o filho do carroceiro, o filho do lavrador, justamente aquelas pessoas que nem têm capacidade de saber o que está acontecendo. É um projeto deliberado. A escola pública faliu porque houve, por parte nossa, da classe média, a negligência em não cobrar. Se nós não cobrarmos dos políticos, políticas públicas mais eficientes, não acontecerá absolutamente nada. O senhor acha que Fundeb... Não vai resolver. Não é só questão de dinheiro, não. Não passa por aí, não. É preciso muito mais. Seria preciso que a escola fosse repensada, o modelo de educação. O professor melhor qualificado, o professor melhor remunerado, o professor motivado. E que eu pusesse o meu filho na escola e acompanhasse a trajetória do meu filho. Do contrário, vem mais dinheiro, esse dinheiro será objeto de corrupção. E o Brasil tem muitos mecanismos para fazer as coisas desaparecerem. Da merenda escolar, à compra do livro, tudo neste país é viciado. Tudo é viciado. E os resultados, aí estão. Não se pode falar de cidadania sem educação. Não se pode falar de cidadania para quem não sabe ler. Olha, os dados são assustadores. 33%, 36% dos piauienses são analfabetos. Analfabetos absolutos. Quando eu falo do analfabeto funcional, nós temos mais de 50%. Como é que eu posso falar de cidadania numa pessoa que não é capaz de compreender o que está escrito nesse papel? Num país em que vale o contrato. Eu compro uma coisa e o que tem escrito eu não sei nem reclamar. Se porventura a televisão que eu compro hoje der um problema na minha casa, eu não sei nem que direitos eu tenho. Isso é cidadania, meu irmão? Sem educação não há cidadania. Sem a participação efetiva do indivíduo na vida cultural, educacional, política e econômica do Estado, a cidadania é só um rótulo. Nada. Isso sem falar que tudo depende da educação. Absolutamente, né? Tudo, saúde, meu filho, tudo. Se você educa o indivíduo, ele adoece menos, ele se alimenta melhor, ele tem melhor qualidade de vida, ele se expõe menos ao perigo e, consequentemente, vive mais. A educação é tudo, meu filho. Sem isso aí... E o senhor acha que não tem esse interesse? No momento, não. Não há nada. Você não percebe só dinheiro, não. Quer dizer, não é apenas com mais recursos. Você tem uma ideia, o governo acaba de descobrir que existe uma inflação aí no número de alunos matriculados. 1.200.000 alunos a mais matriculados, sem que existam, porque os prefeitos querem engordar as suas relações de aluno para receber uma quantia maior do Fundef. Isso é um absurdo. Cada aluno virou claro, eu quero muitos alunos matriculados. Agora, em que escola esse aluno está matriculado? E que professor esse aluno tem? Isso ninguém discute. É grave, é muito grave, e temos que começar a pensar a educação como coisa séria. Educação como investimento. Educação como investimento. Os países que investiram em educação estão tendo retorno. A Coreia do Sul, a Irlanda, a Espanha e pertinho de nós aqui o Chile. O Chile hoje é um país diferenciado pela educação que ele tem. São Paulo, 30.000 professores faltam aula por dia. Pense em 30.000 professores faltando aula por dia, multiplique isso por 30 alunos.